O Supremo Tribunal Federal definiu o texto final da tese que altera as regras de responsabilidade das Big Techs no Brasil. As plataformas digitais poderão ser responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários. É assunto para o Danilo Moliterno, já na tela conosco ao vivo. Meu caro, muito boa tarde a você. Essa regra prevê algum tipo de exceção? Boa tarde, Yuri, e a todos que estão conosco aqui no CNN 360. A gente tem uma única exceção para essa tese final firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Vai ser afastada a punição das Big Techs nos casos em que os provedores de internet confirmarem que houve por parte das plataformas digitais diligências, apurações no que diz respeito a esse conteúdo e que houve uma dúvida razoável, pelo menos, antes de que fosse decidido manter esse conteúdo no ar. Então, essa é a única exceção. Tende a haver uma dúvida razoável sobre esse conteúdo e ele precisa ter sido apurado por essas plataformas. Vamos relembrar o contexto? Essa é uma tese final que vem no julgamento de recursos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que trouxe esse reforço à responsabilização das Big Techs no que diz respeito à publicação desses conteúdos ilícitos. O centro dessa decisão é, de fato, reforçar essa responsabilização, mesmo em caso em que o dano é decorrente de um crime ou de um ato ilícito de terceiro. Então, alguém publicou algo nessa rede social, não somente esse CPF. Essa pessoa é responsabilizada, mas também a plataforma. É uma tentativa dos ministros, e isso fica muito claro pelo centro da decisão, mas também por essa exceção que pede essa diligência, essa apuração, que o objetivo é mudar a lógica e reforçar por parte das Big Techs esse filtro no que diz respeito ao que é publicado. Relembrando que os ministros, eles avaliavam que aquele 19º artigo do Marco Civil da Internet tinha uma espécie de omissão. Esse 19º artigo basicamente indicava que era necessário uma provocação judicial para que então as plataformas tivessem de retirar esse conteúdo. Então agora a gente tem a lógica mudada, a lógica invertida por meio da avaliação dos ministros de que havia ali um prejuízo aos direitos fundamentais e à democracia com a lógica que era anteriormente adotada. Relembrando que conteúdos precisam ser filtrados, mas também perfis denunciados e perfis falsos. E para finalizar, vale a gente também falar um pouquinho sobre o que é a avaliação política. A gente teve o Supremo Tribunal Federal fixando essa tese final e indicando que as plataformas têm 60 dias para se adequarem a essa nova regra. E vale a gente dizer que esse período de 60 dias expira exatamente no dia 17 de agosto, um dia depois de a gente ter o pontapé inicial das campanhas, quando os candidatos vão de fato às ruas e a gente tem a maior parte das restrições eleitorais caindo. Então aqui em Brasília foi visto sim como um jogo casado entre executivo e judiciário, que viam essa maior necessidade de haver um controle mais efetivo por parte das Big Techs do que é ou não publicado nas redes sociais, relembrando que a gente tem um acirramento de tensões, é claro, durante o período eleitoral. Então, decisão importante no Supremo Tribunal Federal, que, é claro, também movimenta aqui as repercussões e as percepções em Brasília.